Coisa boa, vocês aqui para a gente poder conversar hoje. O amor que você deseja é uma questão de escolha. Esse é o tema da nossa live de hoje, especial Semana dos Namorados, véspera do Dia dos Namorados. Eu fiz uma enquete, não sei se vocês viram, mas eu pedi para me contar como está sendo esse momento do Dia dos Namorados, que me falasse qual era o sentimento, como as pessoas estariam vivendo esse momento do Dia dos Namorados. E eu recebi... que bom, Emanuele, obrigada. Eu recebi mais respostas falando de tristeza, de desilusão, de desencontro, de não estar legal, do que realmente um sentimento positivo, um sentimento bom. Então eu realmente espero, diante dessas devolutivas que eu tive aí, de como está o sentimento das pessoas, da maioria, pelo menos, que me responderam, claro, né? Eu espero que essa conversa, então, de hoje possa ajudar a trazer relações mais felizes, mais conectivas, mais saudáveis para a vida de vocês. E eu costumo dizer que a solidão é a véspera do encontro, então que, quem sabe, ano que vem, né, vocês possam estar muito, muito, muito mais felizes nessa época do ano, porque com certeza é importante, em primeiro lugar, a gente poder estar feliz com a gente mesmo, a gente poder estar feliz sozinha, mas a gente sabe, né, que bem acompanhado é muito bom e é muito melhor. Bem acompanhado, porque mal acompanhado era melhor estar só esperando um bom amor aí para poder viver, né? Olá, Daisy, tudo bom? Seja bem-vinda. Bom, eu acho que a gente pode ir começando essa live, até porque ela tá um bocadinho extensa. Eu fico aqui correndo para dar conta desse tempo, desse Instagram. Então vamos lá, o amor que você deseja é uma questão de escolha. Uma primeira pergunta que as pessoas querem saber sempre é: como ser feliz no amor? Como conquistar um bom amor para se viver? Então, nessa live de hoje, eu vou falar 6 passos fundamentais para que o amor dê certo. E vou falar 2 pontos depois fundamentais de uma boa relação. Então eu vou englobar nessa live aqui conteúdos para solteiras ou sozinhas que estão desejando um bom amor para se viver, e também conteúdos para quem já está em um relacionamento, mas não está muito bem, esse Dia dos Namorados também não está legal, ou acaba sendo uma relação que está sofrida, que está doída, quer se construir melhor nesse caminho relacional aí com o outro. Então esse conteúdo é para todo mundo que está nessa situação amorosa, independente de estar sozinha ou acompanhada, tá bom? E quem tá bem acompanhado e feliz, de repente, vai poder reforçar aí essa relação boa com o outro, ok? Então, vou começar então para a gente poder falar sobre como conquistar um bom amor, como ter uma boa relação para se viver. Eu vou começar aqui falando sobre as escolhas amorosas, porque essa live fala exatamente isso. E eu quero dizer então para você que o amor que você deseja está a uma escolha de distância, de algumas escolhas que você faz, que não é necessariamente a escolha do parceiro, mas são escolhas de posturas diárias, de autoconhecimento, de ampliação de consciência naquilo que torna fundamental numa boa relação amorosa com o outro, tá? E para poder falar sobre isso, em primeiro lugar, para a gente poder clarificar aí algumas coisinhas, principalmente para quem acaba escolhendo o mesmo padrão relacional repetido, doloroso e sofrido, eu vou começar trabalhando a seguinte questão: por que eu escolho
quem eu escolho. Alguém aí já se viu na seguinte situação? Você acaba escolhendo o mesmo tipo de relação, o mesmo padrão relacional que leva para o mesmo tipo de desfecho, principalmente em relação aos teus sentimentos internos. Às vezes você até conhece alguém que você fala, não, dessa vez vai ser diferente, dessa vez eu fiz uma escolha diferente, dessa vez o resultado vai ser diferente, e a hora que você vê, tá lá no mesmo lugar. Alguém aqui já vivenciou isso? Alguém aqui sabe do que eu tô falando? Faz sentido isso aí para alguém de vocês que estão me ouvindo? Tá? E eu vou dizer uma coisa. Na verdade, até a gente poder ter um pouco mais de clareza de quem nós somos, das nossas necessidades fundamentais, da nossa história, de entender para onde caminham essas nossas relações. E isso está fundado lá nas nossas primeiras relações do passado, nos nossos modelos, até a gente ter um pouquinho de clareza mais sobre isso. Eu vou dizer para você que, na verdade, você não escolhe. A gente acha que está escolhendo conscientemente quem a gente gostaria de ter do nosso lado. Mas a verdade é que nós estamos verdadeiramente escolhendo de um lugar inconsciente. Então, as nossas motivações amorosas, elas são muito mais inconscientes do que conscientes. Sabiam disso? Por quê? Porque nós temos modelos e padrões relacionais dentro da gente. E é a partir desses modelos e esses padrões, dessas vivências emocionais, que a gente vai procurar um amor aí para viver. Lá nas relações abusivas, na live, eu falei que muitas vezes dá um match, dá um encontro entre a nossa história e a história do outro. Eu vou repetir de novo aqui nessa live, porque se a gente tem buracos, se a gente tem carências mal resolvidas e a gente está em busca de um amor para poder solucionar essas carências e esses buracos, vai acontecer um match com alguém que vai representar o que a gente precisa viver do nosso buraco complementar. Ah, isso vai levar a uma coisa bacana? Provavelmente vai levar a mais buraco e a mais sofrimento. Então, o que eu quero dizer para vocês que grande parte dos nossos encontros são, na verdade, reencontros. Reencontros com o quê? Com quem? Com a nossa história relacional. Então, se nós temos uma história mal resolvida, dolorosa, difícil, com o papai, com a mamãe, com as nossas primeiras relações importantes, normalmente a gente vai repetir essa mesma estrada. Por quê? Porque nós atraímos pessoas e situações que vão repetir e reforçar essas experiências anteriores. Eu também tenho falado nas lives aqui que toda vez que a gente insiste em repetir algo, insiste, claro, de um ponto inconsciente, porque conscientemente a gente quer se livrar dessa repetição, mas toda vez que a gente insiste em vivenciar algo que se repete, é porque tem aí alguma coisa que a gente precisa resolver. Então, há uma esperança, de uma certa forma, que a gente repetindo, a gente vai conseguir resolver e elaborar. Então, como eu disse, se eu tenho buracos e carências não resolvidas, esse match, esse encontro amoroso será de buracos. E eu vou explicar por quê quando eu tenho essas questões mal resolvidas dentro de mim, eu não consigo, ou é muito raro, eu conseguir estabelecer uma boa relação com o outro. E lá na frente você vai entender por que o outro não fica, ok? Então, acontece o que eu chamo de contágio ou contaminação relacional. O que significa? Que novas oportunidades, um verdadeiro novo encontro na sua vida, acaba levando a antigas repetições. Por exemplo, são casos que me chamam muito a atenção. A grande maioria das pessoas que eu atendo são mulheres, mas eu atendo muitos homens também.
Então, o que acontece? Eu já tive a oportunidade de acompanhar homens em processo de atendimento que realmente estavam envolvidos com uma mulher num determinado período da vida deles, num determinado ponto. Eu que estava aqui com eles, mais de perto, e aqui num processo não é lugar de mentiras, ok? Eles realmente estavam afim. Eles realmente queriam aquela mulher para estar na vida deles amorosamente. Mas o que acabava acontecendo? Às vezes dava para ver que essa mulher tinha uma questão emocional mal resolvida, dolorosa. Adivinha o que acabava acontecendo? Essa mulher fazia de tudo para que ela levasse ele a repetir a mesma história triste. Então, por exemplo, se era uma mulher que já entrava numa relação falando, eu já fui traída, eu já fui deixada, eu já vivi isso, eu já vivi aquilo de dor, você vai ser mais um que vai fazer isso comigo, provavelmente é o que vai acontecer. Porque ele não tinha intenção que acontecesse diferente? Não. Muitos homens que eu já acompanhei tinham sim essa intenção. A questão, eu já falei isso em outras lives também, quando a gente está acostumado a colocar um óculos vermelho, de lente vermelho, a gente enxerga o mundo vermelho. Então, por exemplo, por mais que esse homem tivesse toda boa vontade, toda dedicação amorosa, essa mulher, por exemplo, que já foi traída ou que já foi abandonada, contaminava a nova oportunidade relacional com aquilo que ela trazia na bagagem emocional dela. Então, por exemplo, ela começava a ser controladora, ciumenta, ficar cobrando provas de amor o tempo todo. O que esse moço fez? Foi embora. E quando ele vai embora, ela diz para ele, tá vendo? Eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que eu só atraio o homem desse jeito. Eu sabia que você ia ser mais um a repetir a mesma história na minha vida. Às vezes, realmente, o outro está ali, né, no mesmo funcionamento desses buracos iniciais que com certeza vão levar para o mesmo lugar. Sim, mas também tem muitas vezes que o outro estava disposto a se relacionar e dar realmente algo muito novo. Mas a história repetitiva volta. Tá? Então eu vou dar uma dica aqui para vocês, mulheres, se vocês estiverem, ou se vocês já estiveram, para poder entender melhor essa história relacional na vida de vocês. Uma relação muito dolorosa, muito conflituosa, muito difícil. Com certeza, e você ficou ali permanecendo, e você ficou insistindo, com certeza tem uma história aí tua, que você está transferindo para essa nova relação algo do teu passado. Existe uma busca aí de repetir e resolver esses antigos vínculos emocionais do passado. Alguém aqui quer fazer um exercício agora, ao vivo, aqui comigo, ao vivo e a cores? Estão a fim de fazer um exercício rapidinho? Vou ensinar um exercício para vocês. Topam? Coloca aí, quem quer? Coloca eu aí para eu saber se vocês querem fazer um exercício aqui. Agora, para identificar esses padrões relacionais repetitivos. Olá, Cris, boa noite. Só a Cris quer? Coragem, mulheres. Ah, bacana. Legal, nossa, que bacana. Então vamos lá, vamos fazer esse exercício. Eu quero que vocês possam tirar os olhos agora da tela aí e fechá-los. Eu quero que você feche o seu olho só um pouquinho, ok? Pode. Vamos lá para o exercício, pode parar de escrever eu. Vou fazer o exercício. Então vamos lá, concentração. Fecha o teu olho agora, só por uns minutos. Dá uma respirada fundo, só fica ouvindo a minha voz, tá? Mas fecha o olho. Dá uma respirada fundo agora. E escolha uma pessoa na tua vida, na tua experiência relacional, de uma relação amorosa que tenha sido conflituosa, que tenha sido dolorosa, que tenha sido conturbada. Pode fazer parte da tua vida atual,
Você pode estar nesse relacionamento, ou pode ser alguém do passado, nesse momento você não tem ninguém, ou você está numa relação bacana. Então, pensa em alguém do passado ou em alguém atual. Então, agora eu quero que você imagine essa pessoa na sua frente. Imagina ela aí, bem na sua frente. E eu quero agora que você olhe para ela, olha para o rosto dela. Encara ela bem firmemente. E agora, quem na história das suas primeiras relações ou alguma pessoa muito importante da tua vida, lá da infância, ela te lembra? Que outro rosto aparece no lugar do rosto dessa pessoa? Conseguiram? Geralmente é a primeira lembrança que vem, tá? Isso quando ele é verdadeiro mesmo, o rosto da pessoa salta. Talvez a mente depois queira dar uma enganada e falar, não, essa pessoa não, não, deixa disso, tá? Mas geralmente é a primeira pessoa que aparece. Coloca aí um joinha, dá uma acenada para mim. Quem conseguiu agora entender essa transferência ou essa contaminação, ou entender essa história relacional de uma pessoa lá da tua vida, lá da infância antiga, que foi reatualizado agora nesse conflito emocional e nessa relação dolorosa com o outro. Conseguiram fazer? A Cris tá colocando uma carinha assim, conseguiu, Cris? Wanda, Bibiana. Legal, né? Então, vocês aprenderam agora esse exercício, a Emanuele. Então é isso, gente. Olha, vocês fizeram agora, hoje, com uma relação. Seria muito legal se depois da live ou outro dia você fizer esse exercício. Você aprendeu como fazer esse exercício para identificar o que essas relações do passado estão trazendo de transferência para suas relações atuais. Então experimenta e depois você faz um apanhado geral das histórias relacionais dolorosas que você viveu. Será que geralmente se repete essa mesma pessoa que você conseguiu ver agora? Será que vão surgir pessoas novas, pessoas diferentes? Então isso é muito bacana para você poder se observar, para você entender melhor o seu contexto amoroso e relacional. Quer ver uma frase, inclusive, muito comum que diz respeito a esse contágio, a essa transferência? No casal, por exemplo, eu atendo casais e alguns casais já disseram o seguinte um para o outro. Olha, eu não sou sua mãe, você acha que eu sou sua mãe, ou você acha que eu sou seu pai, né? Por quê? Porque existe essa transferência, ok? Então, o primeiro ponto é isso. Como vocês viram, quem conseguiu aí se surpreender, tá? Falaram incrível ali. Quem conseguiu se surpreender com esse exercício que eu acabei de ensinar agora, já conseguiu entender que, na verdade, esse é um aspecto muito inconsciente. Por isso que eu falei para vocês, enquanto a gente não amplia a nossa consciência, a gente não se conhece verdadeiramente, no final a gente realmente não está escolhendo. Nós estamos escolhendo esses padrões relacionais inconscientes. Então, para solteiras aí, a pergunta que está nesse momento é: tá bom, Estefânia, mas então como fazer uma boa escolha amorosa? Vocês querem saber então como fazer uma boa escolha amorosa? E solteiras e casadas, ou acompanhadas, ou que estão num relacionamento, querem saber como ser feliz no amor. As duas coisas estão relacionadas, com certeza. É que só que tem gente agora que tá querendo saber como fazer uma escolha para poder viver um bom amor, não tá tão tristinha assim nesse Dia dos Namorados, como foi muitas mensagens que eu recebi de que não tá legal esse momento. E todo mundo quer saber, na verdade, como ser mais feliz no amor, como ter relações mais saudáveis, mais conectivas e mais amorosas. Então agora eu vou dar aqueles 6 passos que eu falei para vocês
para poder conquistar uma boa relação, para poder escolher melhor e para poder ser mais feliz no amor, ok? Então, o primeiro passo que eu quero te dizer é: toda relação feliz começa em você. O trabalho de relacionamento, no sentido de conquista de uma boa relação com o outro, não começa na relação com o outro. Começa primeiro dentro da gente. O Sun Tzu, da Arte da Guerra, eu adoro aquele livro. Ele fala uma coisa lindíssima que para mim encaixa muito bem nessa questão dos relacionamentos. Ele fala o seguinte: um bom guerreiro, ele não se apronta no campo de batalha. Ele se apronta antes dentro das muralhas. E o que ele faz principalmente enquanto ele está dentro da muralha? Ele se conhece enquanto guerreiro. Ele tem que entender as forças e as fraquezas que ele tem. Ele tem que entender de que forma ele luta bem e de que forma ele ainda não luta bem, o que ele precisa aprender. E ele também, quando vai, daí que ele sai desse lugar aí, fechadinho, seguro, e vai para o campo de batalha, ele precisa fazer uma coisa muito importante, que é aprender, conhecer qual o inimigo, com quem ele vai lutar. Então, a gente não se apronta só indo lá na relação e ficando mal e repetindo. Não. O primeiro lugar de encontro amoroso é com a nossa história e com nós mesmos. Eu tenho dito, quando você estiver pronta, um bom amor te encontra. E é exatamente isso. Então, toda relação feliz primeiro começa com você. Primeiro, se conheça. Primeiro, é um lugar de você saber da tua história relacional. É exatamente isso que a gente fez agora no exercício. Conseguir identificar por quê? Porque se isso não se torna mais consciente, se as suas escolhas, se a sua história relacional não se torna mais consciente, você vai continuar repetindo. E veja, você repete, como eu disse, para querer resolver, mas não é desse jeito que as coisas vão se resolver. Ok? O primeiro passo. O segundo passo é, então, assuma um compromisso sério com você. A primeira coisa que a gente precisa fazer, assim como o guerreiro lá do Sun Tzu, é buscar o nosso próprio autoconhecimento. Então, eu vou fazer aqui algumas perguntas para você aí, que vai poder te nesse passo de autoconhecimento em relação às questões relacionais e amorosas. Primeira pergunta importante para você se fazer: qual a sua história amorosa e relacional? O que foi cultivado e plantado em você? Sejam sentimentos bons e ruins, sejam vivências de segurança ou de insegurança, sejam vivências de carências ou de preenchimentos, seja de rejeição, seja de ter se sentido amado. Cada um aqui tem uma história. E a primeira coisa que você precisa entender e conhecer é a sua própria história amorosa e relacional. Então, quando eu tô falando isso, eu não tô só falando dos relacionamentos amorosos, mas como eu falei lá no começo da live, eu tô principalmente falando das suas primeiras relações, das relações importantes na sua infância, que fundaram o seu mundo interno amoroso e emocional. Então, isso leva à segunda pergunta importante que você precisa se fazer. O que você traz em sua bagagem emocional? Como é isso aí dentro de você? Quais são os sentimentos que você tem? Quais são as suas crenças a respeito de si mesma e das relações? A terceira pergunta é: você tem um buraco e carências emocionais aí dentro de você para resolver? Porque se tiver, voltamos lá naquelas questões. Primeiro, você vai ter que resolver isso, olhar para isso. Depois você vai ficar pronta para uma relação com o outro. O que as suas relações delatam? O que as suas relações entregam, te
conta sobre o seu buraco emocional e as suas carências? Isso é muito importante. Essas relações dolorosas, conflitivas, elas contam muito pra gente e da gente mesmo, da nossa história relacional. Se a gente for lá parar para ver essa história, através dessas relações que se repetem, essas dores, a gente vai conseguir saber muito a respeito da gente, do que a gente tem dentro da gente, daquilo que a gente viveu. Por quê, gente? Porque os conflitos nas relações, elas são como espelhos que refletem nossas antigas dores e conflitos. Então, nossas relações, elas nos espelham. Elas mostram em qual patamar, em qual nível amoroso e relacional nós estamos. E isso leva ao terceiro passo. O que eu quero dizer quando eu estou falando em relação a nível ou patamar? Eu estou dizendo, então, que será que ainda nós estamos como crianças buscando um amor? Ou será que realmente nós estamos buscando um amor no lugar adulto e maduro amorosamente? Por quê? O terceiro passo que a gente precisa entender é: o amar não é coisa para criança. Criança precisa ser amada. Só quem pode de verdade amar é adulto. Então, se nós trazemos ainda uma criança ferida, uma criança carente, uma criança que tem buracos internos não resolvidos, e quando eu falo essa criança, eu tenho falado isso nas minhas lives, eu estou falando daquela parte nossa, lá da nossa vivência mesmo, da nossa infância, que nós trazemos dentro de nós, não importa qual idade a gente tenha dentro desse corpo adulto. Então, se nós temos ainda uma criança que não conseguiu ter guardado dentro de si uma reserva amorosa, de segurança, de confiança, de amor, essa criança ela vai estar ferida. Essa criança, ela tem esse buraco que eu falo para vocês. Essa criança, ela se sentiu de alguma forma rejeitada, mal amada, e é isso também, essa dor da nossa criança é que vai contaminar e contagiar os nossos relacionamentos, como eu estava falando para vocês agora há pouco. Então, se nós temos essa criança emocional muito ferida, nós vamos acabar encontrando relações disfuncionais, relações abusivas, relações que, na verdade, não vão resolver o buraco, porque é isso que a gente quer. Todo ser humano deseja ser amado e aceito. Esse é o maior desejo do ser humano. Se eu pude satisfazer numa época em que era para ser satisfeita, ok, eu vou para a vida com a minha reserva amorosa em dia. Mas, se isso não pôde ser satisfeito lá atrás, eu vou trazer esse buraco dentro de mim. E é como eu disse, eu vou sempre repetir para vocês. Se eu tenho um buraco, eu vou atrair o meu buraco complementar. Então, o que vai acontecer? Se eu entro numa relação, nesse patamar, nesse nível infantil, eu não vou conseguir estabelecer com o outro um nível de troca entre dar e receber que faz parte de uma relação adulta. Então, eu tendo a ficar ou no lugar de eu cuidar muito do outro, que é aquela questão da codependência que eu trouxe nas relações, da live que eu falei sobre mulheres que amam demais, se amam de menos, porque na verdade eu não acredito que esse outro realmente possa me dar alguma coisa boa. Então eu dou muito para poder achar que dando eu consigo receber. Só que fica desnivelado. Tem alguém que dá muito, mas recebe pouco, e alguém que recebe muito, mas dá pouco. E aí esse que dá muito acaba ficando frustrado do mesmo jeito. E acha que precisa dar mais, porque aí é que vai receber, e isso aqui não compensa, isso aqui não equilibra. Então fica uma relação disfuncional, dolorosa, em que não existe uma troca entre dar e receber. E geralmente nessas relações, nós vemos relações entre duas metades e não dois inteiros. Então eu queria que você pudesse parar agora para pensar.
Qual parte sua tem de verdade se relacionado com o outro? Será que a sua parte criança, que traz aí uma ferida emocional, que traz uma dor, que traz um buraco, que deseja ser cuidada, que deseja ser escolhida, que deseja ser amada, ou é uma parte sua realmente que tem amor para dar, mas no nível adulto, no nível de troca? E aí, será que é a criança ou é o adulto? Então já fica aí uma outra pergunta para você pensar. O que ocorre com uma criança de 8 anos que sofreu abuso sexual? Ocorre muitas coisas, são muitas as possibilidades. De qualquer forma, vai existir aí uma dor, um problema, uma dificuldade a ser resolvida. Relações abusivas geram crianças emocionais feridas e geram buracos. Pode ser qualquer tipo de relação abusiva. Abuso sexual é uma delas, mas a gente pode ter um abuso emocional, a gente pode ter um abuso moral, a gente pode ter um abuso físico, no sentido de bater, de castigos, de humilhações, inclusive. Então, toda criança que viveu situações de abusos vai trazer uma criança aí que precisa ser olhada e precisa ser cuidada. Porque, geralmente, na grande maioria dos casos, pelo menos todos que eu atendi até hoje, é claro que eu não atendi toda a população, então eu vou falar dos que eu vi. Geralmente, isso vai contaminar, isso vai respingar, vai ter essa transferência que eu falei agora há pouco, lá para as outras relações. Oi, Rosângela, minha amiga, Luiz, obrigada pela presença de vocês, muito feliz por vocês aqui. E bem-vindas as novas participantes dessa live, tô vendo umas carinhas, uns nomes diferentes, sejam bem-vindas. Essas mulheres maravilhosas do Caminho do Amor, que é o meu programa, que estão aqui participando, beijo para essas mulheres corajosas e determinadas com elas mesmas, grande beijo para vocês. Bom, uma coisa que eu quero falar então em relação a isso para vocês é que eu vejo de verdade um grande número de mulheres que eu já atendi que elas acham que elas estão buscando um parceiro amoroso, mas não estão. Sabe o que muitas mulheres estão buscando de verdade? Uma mãe e um pai. De verdade. Então, apesar de parecer que se busca uma relação no nível adulto, não, existe uma busca por alguém que venha reparar e preencher esses danos da infância lá que não puderam ser preenchidos. Geralmente, quando nós trazemos uma criança aí ferida dentro da gente, a gente tem uma sensação de que tem uma dívida com a gente. Essa dívida, é claro, é lá dos nossos pais. Só que eles não vão mais sanar essa dívida. Eu conheço pessoas que ficam procurando os pais, ainda tentando buscar neles o que faltou. Mas grande parte disso é justamente transferido para as relações amorosas. É como se fosse delegado às relações amorosas suprir esses primeiros buracos vazios e danos lá da infância. Então, a criança emocional ferida, ela já entra numa relação com o outro cobrando de uma certa forma, é claro que ela não chega falando isso, mas existe um sentimento de que eu preciso ser ressarcida de alguma forma. E agora, mulheres, eu quero falar uma coisa muito importante para vocês, muito importante, porque como eu já falei, eu atendo homens e é muito bacana porque eu já aprendi muito com eles. E eu vou dizer uma coisa de verdade, de verdade. O buraco da nossa criança emocional é repelente. Repelente. Por quê? Porque quem vai querer ficar com uma criança numa relação que deveria ser de adulto, com uma criança emocional ferida? Alguém que tem esse buraco complementar, como eu já falei para vocês. Porque um homem inteiro, um homem que realmente está afim daquela mulher para trocar de verdade, um homem saudável,
que ele vai fazer? Que na verdade é o que todo mundo precisa, tá? É desse homem, é o que todo mundo quer. Um homem com capacidade amorosa, um homem disponível, um homem saudável, um homem bacana, um homem confiável, tá? Mas o que esse homem vai fazer diante desse buraco que fica sendo entregue para ele preencher? Ele vai correr longe. Ele não vai ficar. Ele vai ficar se ele der um match, der um encontro com o buraco complementar. Então, outra coisa importante, mulheres, que eu quero dizer para vocês. Um homem, ele sabe quando ele está sendo escolhido por ele, porque a gente está olhando para ele, enxergando quem ele é e sabendo exatamente aquilo que a gente gosta nele, ou até não gosta, mas tudo bem, a gente gosta do pacote, tá? Ou quando uma mulher, ela só quer ser escolhida e ela só quer ser salva. Então, um homem sabe quando ele dá de cara com uma mulher muito carente, que só quer dele um lugar de preencher o buraco, ou quando ele encontra uma mulher que, na verdade, não precisa ficar com ele. Ela tá bem, ela tá completa. E, na verdade, olha que interessante isso. Na verdade, se ela ficar com ele, é porque ele é bom o bastante para ficar com ela. Vocês estão conseguindo entender essa matemática aí, dessas relações? Deixa eu só parar um pouquinho aqui, antes de entrar no próximo passo, porque tem perguntas aqui. Quando reconhecemos esse desejo de encontrar os pais, fica mais fácil se curar? Com certeza, Cristiane, com certeza, porque pelo menos as coisas começam a voltar a ficar no lugar, né? A gente entende que a gente precisa dos pais e não teve, e agora esse buraco é nosso, então assim, cuida que o buraco é teu, que é diferente disso estar inconsciente ainda. Você está buscando as relações e não sabe nem o que, né? E aquelas pessoas que possuem uma infância saudável, com pais amorosos e presentes, mas são abusivos, carentes, enfim. Olha, eu gostaria muito de poder, por exemplo, eu não entendi direito a pergunta, mas o que você quis dizer é o seguinte: e aquelas pessoas que foram super bem amorosamente, mas se envolvem em relações abusivas, é isso? Ou acaba sendo abusivo? Se acaba sendo abusivo, eu acho que de repente teve tanto que faltou a frustração, faltou realmente sair do narcisismo infantil, porque o narcísico também é um lugar infantil e ele é um abusador nesse sentido. Agora, se alguém me diz que só se envolve em relações abusivas e não teve nada lá atrás, eu gostaria, de verdade, de poder realmente analisar isso. Porque, gente, eu nunca consegui encontrar alguém que fique tão infeliz, né, no amor, fique tão infeliz nessas relações, ainda mais se elas se repetem, abusivas, e não ter alguma coisa que aconteceu lá. E não é à toa que isso está repetindo, tá? Com certeza, Cláudia. As mulheres percebem também. Por que eu tô falando aqui dos homens? Porque grande parte do meu público aqui é feminino, tá? Então eu tô falando para as mulheres. Mas claro que as mulheres percebem, com certeza. Quem aí já não viu um homem, vocês mal se conheceram e ele já tava querendo, por exemplo, quem mora sozinha, ir morar na tua casa, casar com você, grudar em você o tempo todo, e ele diz que ele te ama profundamente, que ele tá super apaixonado, mas você sabe que ele mal te conhece, ele não sabe nem como você é. Como é que ele tá dizendo que te ama tanto? Entende? Então, se você é alguém que não tem esse buraco, não tá super carente, querendo colar no primeiro que dizer que quer ficar com você, você também vai correr longe. Quando que você vai topar esse tipo de relação, esse match, esse encontro que eu tô falando pra vocês? Se você tem um buraco e fala, nossa, mas esse homem era tudo que eu precisava. Finalmente apareceu um que quer me dar o mundo, que me ama profundamente. Só que não, né? Ele nem te enxergou ainda. Ele nem te viu, ele nem te reconhece, ele não te ama coisa nenhuma. Ele só quer preencher o buraco dele, não é? E é a mesma coisa de mulheres para homens e por aí vai. Tá?
Então vamos lá ao passo 4. Entenda, gente, que todo relacionamento é uma oportunidade de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Se a gente vivesse numa ilha deserta, a gente nunca ia além do lugar onde a gente chegou até aquele momento, de ficar naquela ilha. Por quê? O que nos dá a oportunidade de expansão, de crescimento pessoal e emocional são as relações na nossa vida. Como eu falei para vocês, o outro espelha a gente. Uma relação vai despertar na gente o melhor e o pior. Então, é no encontro com o outro que a gente, na verdade, muitas vezes se conhece e se reconhece. E o outro também. Então, é importante a gente entender que uma relação é uma grande oportunidade de nós realmente pararmos de repetir alguns reencontros e nos darmos oportunidade para viver de fato novos encontros. Mas para isso a gente precisa se conhecer. Então veja, você vai vivenciar na relação com o outro e você vai escolher parceiros amorosos ou vai alimentar na relação com o outro o nível e o patamar emocional em que você se encontra. Lembra que eu falei? Se você estiver na infância, você vai tender a buscar e se relacionar ou repetir nessa relação o patamar infantil. Se você tiver adolescente, você vai fazer isso no lugar de adolescente. Se você tiver adulto, você vai fazer isso no lugar de adulto. Então eu vou falar uma coisa importante para vocês agora. Se você não está satisfeita e quer melhorar as suas escolhas e as suas relações, cuide e eleve o teu nível, o teu patamar relacional. Eu tenho dito sempre aqui, gente, vamos deixar de ser buraco para ser fonte. E quando a gente eleva o nosso nível emocional, ou sabe que precisa elevar esse nível relacional, a gente vai para o quinto passo. São 6, vou para o quinto, tá? Para ser feliz a 2, seja primeiro 1. Quem participou da Semana do Auto-Amor, quem participou do Caminho do Amor, já me ouviu falar isso muitas vezes. A gente já trabalhou isso bastante. Por quê? Porque ser de si, possuir-se, é fundamental para saber se dá para alguém. Porque enquanto nós não lidarmos com os nossos buracos, com a nossa própria solidão, enquanto a gente ficar se delegando a alguém, enquanto metade, para alguém vir salvar a gente, para alguém vir preencher, para alguém sanar aquelas dívidas que eu falei que a gente não vai conseguir saber como se dar, a gente vai continuar naquele lugar de criança. Mas a gente também não vai saber como receber, porque lembra, o amar não é coisa para criança. Lembra também que eu falei do lugar lá do guerreiro, da arte da guerra Sun Tzu, ele primeiro se apronta como guerreiro, depois ele vai à luta. Então isso que significa para ser feliz a 2, seja primeiro 1. Eu vou falar para vocês uma frase do Fernando Pessoa, que eu amo. Quem já me acompanhou nos meus grupos sabe bem do que eu tô falando, porque eu já falei lá também. Vou ler para vocês. Fala assim, olha, enquanto não atravessarmos a dor da nossa própria solidão, continuaremos a nos buscar em outras metades. Para viver a 2, antes é necessário ser 1. Fernando Pessoa, gente. Incrível, né? Exatamente isso. E vou fazer aqui um parênteses importante. Eu tô falando aqui da Semana do Auto-Amor, enfim. Essa Semana do Auto-Amor, para quem não sabe ainda, quem quiser ir lá conferir esse material que eu tô falando, tá no meu canal do Telegram, disponível lá, gratuito. É só entrar lá no meu canal do Telegram que você acha lá toda a Semana do Auto-Amor. São 7 áudios com 7 atividades para você começar a construir a sua base amorosa de autocuidado, de auto-amor, uma base sustentadora aí dentro de você, que é isso que a gente precisa fazer, que eu tô falando aqui.
Isso, exatamente. Que maravilha. É isso aí. E vou então para o sexto passo agora. Eu vou passar uma equação das relações aqui para vocês. Quanto vocês acham que é 1 mais 1? O que vocês acham? Na equação das relações, quanto que é 1 mais 1? Não é 2. Tá? Obrigada, Suzane. Suzane tá falando. Semana do Alto Amor e Caminho do Amor. Recomendo muito. A Suzane é uma mulher maravilhosa, de um caminho incrível. Eu bato palmas para essa mulher maravilhosa. Isso mesmo. Ó, a Bibiana que já me ouviu falando sobre isso, né, Bibiana? Já me ouviu. É isso aí. Não é 2. Vamos voltar lá então. Equação das relações amorosas. 1 mais 1 é igual a 3. 3. Isso é muito importante. Por que 1 mais 1 é igual a 3? Primeiro que existe um 1. Você. Esse 1, ele é inteiro. Ele não é metade. E esse 1, ele tem uma história. Tá? Então, esse 1 aqui, ele se junta com mais 1. Esse 1 aqui também é inteiro. Ele também tem uma história. Então pensa, gente, o que é um encontro amoroso? É a história de um com a história do outro. Então quando essas duas histórias aqui, ó, se juntam, geram um terceiro na relação, que é o quê? A própria relação. Quer ver como é fácil entender isso? Pensa você se relacionando com uma pessoa. Você é você, certo? Mas se você encontra uma outra pessoa na tua vida, qualquer tipo de relação, amigos, parentes, relação amorosa, vale para tudo, tá? Filhos, quem tem mais de um filho sabe aqui que as relações não são iguais, com filhos diferentes, tá? Então junta um com um, dá um terceiro, que é a soma desses dois naquela relação. A própria relação é uma terceira entidade, vou colocar assim, do encontro desses dois. Então, uma boa questão para a gente se perguntar é, ok, então essa soma de 1 mais 1 igual a 3, o que essa relação gera e desperta em mim? Porque, gente, de verdade, tem relações que despertam o nosso melhor, mas tem relações que despertam o nosso pior, não é assim? Tem relações que aumentam buracos. E tem relações que nos ajudam a alimentar aspectos mais amorosos na nossa vida, tá? Então, essa soma dessas duas pessoas que geram esse terceiro, que é essa relação, que vai fazer diferença na nossa vida na relação com o outro. Então, que escolhas amorosas nós temos feito? Como que fica essa junção eu mais outro, tá? Beijo, meu amor. Meu marido ali colocando um coraçãozinho pra mim. Olha que coisa mais fofa. Quase que me desconcentra aqui, gente, de verdade. Gente, é o seguinte, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês agora, séria, aqui. Não, antes disso, rapidinho, eu vou terminar essa parte. Achei que eu já tinha passado, não. Então, só voltando, tá? 1 mais 1 igual a 3. O que essa relação gera em mim? E o que eu quero dizer, então, para finalizar, esse último passo é relacionamento, é cocriação. São duas pessoas inteiras criando e cocriando esse relacionamento o tempo todo. Se vocês quiserem entender bem isso que eu tô falando, imagina dois instrumentos tocando junto. Vamos colocar aqui um piano e um violino, pode ser qualquer instrumento, tá? O piano não deixa de ser piano só porque ele tá tocando com o violino, só para ele agradar o violino, ele não tá deixando de ser piano. E o violino não deixa de ser violino para se adaptar ao piano. Então, são duas individualidades co-criando uma música e tocando juntos. São dois instrumentos diferentes que compõem e co-criam muitas músicas. E mesmo numa relação, esse terceiro
tá? Ele também vai passar por fases diferentes. Nós não vamos cocriar uma única música. Nós podemos cocriar muitas músicas junto com alguém. Mas eu preciso saber. Eu sou piano, o outro é violino e nós vamos compor juntos. E ninguém tem que abrir mão da própria existência, se cortar em pedaço, tá metade, para caber na relação com o outro. Então, como saber se você caminha, se você está numa relação que caminha para o mais? Como saber se você está fazendo uma escolha amorosa saudável? Essa foi uma pergunta que eu recebi ontem, no atendimento individual que eu fiz, de uma participante do Caminho do Amor, que essa última turma teve um atendimento individual, e ela me fez exatamente essa pergunta, e foi uma pergunta linda, uma música linda, uma música linda, uma pergunta linda. Como saber, quando eu encontrar alguém, como é que eu vou saber que eu estou fazendo uma boa escolha? Né? Isso, a música vai ser o terceiro elemento dessa conjunção dos dois, muito bem lembrado, tá? Então, gente, é o seguinte, agora eu vou falar uma coisa séria pra vocês. Eu quero falar sobre esses dois pontos. Como saber se você está numa relação que caminha pro mais? Como saber se você está fazendo uma boa escolha amorosa, saudável? E eu vou falar de dois elementos fundamentais para poder te ajudar. Como saber se você está numa relação amorosa que caminha para o mais, ou seja, que caminha de uma forma bacana, que isso vai evoluir, que isso vai ser bom, uma relação saudável, conectiva, uma relação, um bom amor para se viver. Ou como você vai saber da próxima vez, quando você tiver que escolher alguém, as solteiras aí que estão em busca de um bom amor para viver, como você vai saber, quando você encontrar alguém, se você está fazendo uma escolha amorosa saudável? Então, é sobre isso que nós vamos falar agora, tá? E eu vou falar, então, de dois elementos. Só um pouquinho aqui. Pronto, saiu. Eu vou falar de dois pontos, gente, fundamentais para você ter pistas em relação a essas perguntas aí que eu deixei aqui para vocês. Primeira, seu índice de paz. Quem me perguntou isso ontem, como eu falei lá, está aqui, está me ouvindo, está lembrando, né, do que eu te respondi ontem no atendimento individual da turma lá do Caminho do Amor. Índice de paz. Esse é o primeiro elemento fundamental. O que significa um bom índice de paz? Significa não ter que abrir mão de si mesmo. Significa não ter que se cortar em pedaços para estar com alguém. Significa que você não precisa deixar de ser quem você é pelo outro ou pela relação. Significa que você não fica angustiada se perguntando o tempo todo. Tá, mas então, quem que eu vou escolher? Eu vou escolher a mim, eu vou escolher o outro ou eu vou escolher a relação? Lembra que eu trouxe para vocês 1 mais 1 igual a 3? É exatamente isso. É essa paz de eu poder estar inteira, sendo quem eu sou, na relação com alguém que me ama, que quer ficar comigo, não porque ele quer que eu seja outra pessoa, mas porque ele gosta de mim exatamente como eu sou. Ah, porque eu sou perfeita? Não, isso não existe. E a gente não precisa ser perfeito para ser amado. Quando a gente está com alguém, é um pacote. Só tem que estar valendo mais a pena, só tem que ter mais coisas boas nessa relação. A gente tem que estar construindo boas músicas do que gerando coisas ruins um para o outro. Tá? Então, gente, uma boa relação, esse índice de paz é aquela em que você não está o tempo todo numa montanha russa emocional. Uma boa relação não fica te dando taquicardia, sabe, arritmia, aquela coisa que teu coração vai lá no pico, não fica fazendo uma hora você tá bem, outra hora você tá péssima, não fica fazendo você caminhar na vida com o outro com medo. Mas e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou falar? Será que eu vou ser aceita? Será que vai acontecer? Tá? E vou falar isso muito importante, gente. Tem pessoas
daquele match de buraco com buraco, que estão tão acostumadas a viver nessa montanha-russa emocional que confunde paixão com uma boa relação para se viver. Porque quando a gente tá nessa montanha-russa emocional, você pode acreditar que você tá muito apaixonada. Nossa, mas você gosta demais. Porque você fica com pensamentos obsessivos, porque você pensa naquilo o tempo todo, porque teu coração vive a mil, porque você também vive situações em que uma hora você tá no inferno, mas outra hora você tá no paraíso. Então as pessoas costumam achar que isso é amor, um grande amor, nossa, uma grande paixão. Eu já atendi muitas pessoas que já me falaram o seguinte: nossa, fulano foi o meu grande amor. Ah, e aí, o que tinha nessa relação com o fulano? Uma grande montanha-russa emocional. Derivado do quê? Insegurança, desespero. Geralmente são relações que prometem, mas não cumprem. E você fica o tempo todo nessa angústia, nessa ansiedade, nesse desespero atrás dessa relação que não acontece amorosamente. E geralmente eu já vi também acontecer uma coisa muito interessante. Um monte de gente ser descartado e chutado justamente porque não gera toda essa adrenalina, não gera essa loucura emocional no outro. E aí sabe o que as pessoas pensam? Ah, ele é tão bacana, ele é tão bonzinho, mas eu não tô apaixonada, tá? Então, gente, faz parte também de elevar nosso nível relacional. Lembra que eu falei isso pra vocês? A gente vai atrair, a gente vai se relacionar com o outro no nível emocional e relacional que a gente tiver. Pois é. Então, faz parte da gente crescer também o nosso nível, a gente poder ficar feliz numa relação com o outro que tenha paz, sabe? Que significa o seguinte: você vive a sua vida, o outro está vivendo a vida dele, não que não tenha conexão, porque tem, lembra o terceiro? O terceiro tá ali, vocês estão fazendo músicas incríveis, né? Nessa analogia que eu falei. Mas você não fica preocupada, você não fica obsessiva, você não fica o dia inteiro com pensamento naquilo, você faz as suas coisas. O outro também está fazendo as coisas dele. E justamente porque te dá tanta paz e você está tão suprida emocionalmente que você tem mais força, você tem até mais tempo, mais liberdade para investir mais na tua vida. E o outro está fazendo a mesma coisa na vida dele. E quando a gente se encontra e quando a gente está junto, é maravilhoso. Porque existe esse dueto que eu coloquei para vocês, do violino e do piano, em que ninguém está abrindo mão de ser quem é. E olha, tá inteiro numa relação com o outro. É a coisa mais deliciosa que existe. Não existe paz maior quando a gente está numa relação com alguém em que a gente sabe que a gente pode ser a gente, que o outro pode ser o outro, que ninguém precisa se cortar em pedaços e que a gente está se fazendo feliz assim, com dois inteiros, dois adultos, no nível de troca, no equilíbrio de troca entre dar e receber, que tá gostoso, tá? Então esse foi o primeiro elemento fundamental. Segundo, tem a ver com isso que eu já falei para vocês. Equilíbrio entre dar e receber. Eu já falei isso, vou repetir um pouquinho, falei na live das mulheres que amam demais e amam de menos. Quando existe um desequilíbrio, um dá demais e o outro recebe demais. E aí tem um que tá ganhando muito e quem tá dando tá recebendo pouco. Não vai trazer felicidade, não vai ser bacana. E eu vejo isso não só, então, em relações que estão estabelecidas, mas vamos lá, mulheres solteiras que me mandaram mensagens dizendo que estão vivendo esse Dia dos Namorados muito tristes, desiludidas, deprimidas, desenganadas. Presta atenção nisso que eu vou falar para vocês agora, tá? Uma boa relação para se viver, para ter esse equilíbrio de troca, é como uma quadra. Imagina uma quadra de uma rua. Tem uma esquina aqui e uma esquina aqui. Qual que é o melhor ponto de encontro para essas duas pessoas que estão aqui, um em cada esquina dessa quadra? É no ponto do meio, entre
eu e o outro. Então, gente, eu adoro a teoria da bolinha, sabe? Jogar frescobol, jogar tênis, sabe como é que é? Jogou a bolinha lá no campo do outro, tem que esperar ele devolver a bolinha. Se ele não devolveu a bolinha, não tem jogo. Da mesma forma, o outro joga a bolinha pra gente. Se a gente tá gostando, se a gente quer jogo, a gente devolve a bolinha, o outro devolve pra gente. E com isso a gente vai se conhecendo, vai se aproximando e vai construindo uma relação. O que eu vejo é que são muitas mulheres que o sujeito tá parado aqui na esquina, tá? O que ela faz? Ela faz todo o percurso até ele. Então, esse sujeito aqui, ele não está se implicando, ele não está se envolvendo, não está havendo esse equilíbrio de troca entre dar e receber. Vai dar certo? Não, não vai. Pode até ficar junto um tempo, mas deu certo amorosamente? É esse bom amor que você quer para viver? Com certeza não. Então, o que tem que acontecer? Se os dois estão aqui, ó, um deu um passinho, o outro dá um passinho. Aí deu um passinho, ou dá um passinho. E de passinho em passinho, a gente se encontra juntos. Tem que ter desejo junto, ok? Então, gente, para finalizar, uma mensagem para você que tá sozinha aí, de toda a live aqui, tá? Quando, eu já falei isso, vou repetir. Quando você estiver pronta, um bom amor te encontra. Então, se você que me escreveu, que me falou, que tá aí, sozinha, chateada, aproveita, se apronte para encontrar esse amor que você deseja. Depois vai assistir de novo a live, vai se fazer aquelas perguntas, vai entender seu padrão relacional, vai conhecer a sua história, vai saber de verdade quais são as suas necessidades fundamentais, essenciais, que você precisa na relação com o outro. Que tipo de 1 mais 1 igual a 3, sabe? Dessa conexão, dessa terceira entidade na relação com o outro, vai entender o que soma melhor. Que tipo de relações desperta o teu melhor e não o teu pior. Vai entender suas transferências, vai entender os seus contágios, vai entender as suas contaminações. Então, se esse Dia dos Namorados você foi uma das que me escreveu falando que não tá legal, ou se você não escreveu, mas tá sentindo que não tá legal, aproveita, se apronta. Olha, de coração, eu desejo que ano que vem você esteja muito bem acompanhada, porque se tem uma coisa que todas nós merecemos, é estar numa boa relação amorosa. Primeiro com a gente, depois isso se expande com o outro. Obrigada, Cris. A Cris tá falando, faz o caminho do amor. Isso aí, Cris, brigadão. Uma participante maravilhosa do caminho. A Suzane faz a Semana do Alto Amor e o Caminho do Amor. Essas mulheres maravilhosas, como eu costumo dizer. Então, tá falando ali. Então, inconscientemente, nós atraímos esses homens com problemas? Sim. É como eu falei, olha, gente, é assim, tem 10 homens. Tem 2 com problema, o resto tudo podia trazer uma coisa mais legal pra tua vida. Quem que a gente escolhe? O problema. Porque aquele estágio, aquela contaminação emocional que eu falei para vocês. Tá? A gente vai buscar o buraco lá para poder resolver. Então, para solteiras que estão chateadas, quando você estiver pronta, quando você estiver pronta, um bom amor te encontra. Se apronte, ok? E para todas agora, né? Solteiras, casadas, quem vai ter uma relação, quem já tem, tá? Eu vou deixar uma última mensagem aqui, que é o seguinte. Sim, a última mensagem é o seguinte. Apesar de nada fácil ou típico, ser feliz no amor é simples. Simples pode não ser fácil, pode não ser típico, mas é simples. Sabe como é que é? Ame o outro do jeitinho que ele é. Não exija que ele seja outra pessoa. Se você tá com alguém, entenda que você tá amando essa pessoa do jeitinho que ela é. E da mesma forma,
encontre alguém que vai te amar sem querer que você seja outra pessoa. Esse, gente, de verdade, é o melhor amor que a gente tem para viver na relação com o outro. Tá bom? Gente, foi um prazer estar aqui nessa live com vocês. Obrigada para quem voltou, quem ficou mais esses 15 minutos aqui comigo. Lembrando, então, quem não sabe, lá no link da minha bio tem o canal do Telegram. Lá tem toda a semana do Alto Amor. Quem quiser participar, tá tudo lá. Se você tá chegando agora, não me conhecia, vai lá, começa a construir sua base interna amorosa, de alto amor, de autocuidado. Tá bom, gente? Beijo! Para quem tá bem acompanhado, ótimo dia dos namorados amanhã. Para quem não tá, não tem problema. A pessoa mais importante da tua vida é você. E a partir de agora você já sabe que você vai fazer vai estar num relacionamento sério com você, num relacionamento de alto amor, para você encontrar o amor que você merece e realmente vai trazer para a tua vida, vai agregar na tua vida a felicidade que você já vai ter construído para você. Você vai deixar daí de ser escolhida para escolher. Só deixa entrar na tua vida aquele homem que vai somar a felicidade que você já conquistou para você. Ok, mulheres maravilhosas? Grande beijo, gratidão, gratidão. Tchau, tchau.